Aqui é o Ramon Pessoa, eu estou passando rapidinho para falar com você que está inscrito no Conave. Entre os dias 21 e 31 estão abertas as vagas para a turma do Gestão Prática do Setor Comercial. Para você que quer alavancar seus resultados, dando um upgrade nas suas vendas e no seu setor comercial, de forma prática e objetiva. Então corre, aqui embaixo tem uma ficha de pré-inscrição, corre, as vagas são limitadas porque eu mesmo vou acompanhar você de perto. Bora pra cima! Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Conave, ao Congresso Online de Vendas e Inteligência Comercial. Eu estou muito animado, eu estou muito feliz em ter recebido esse convite, em poder participar desse congresso e eu poder compartilhar um pouco a minha experiência com você. Com certeza eu acredito que você já deve ter assistido já alguns vídeos, já esse período, já deve ter anotado muita coisa, já deve ter tido vários insights, várias ideias. E eu estou aqui para poder compartilhar também a minha experiência e o que é que eu faço um pouquinho no meu dia a dia. Então, eu vou falar de um assunto que é como criar um script de vendas, tá? Ou seja, você vai saber como gerar conexão com o seu cliente e aumentar em até 2 vezes a chance de fechamentos de venda. Ou seja, eu vou compartilhar contigo uma estratégia para você fechar mais rápido vendas, ou seja, por telefone, pela internet, pessoalmente, não importa. Eu vou te apresentar um script, uma mensagem de venda que vai te ajudar a fazer mais fechamentos, aumentar teu faturamento e o teu lucro da tua empresa. Se você é um profissional de vendas, você vai ter também oportunidade de usar isso para você se comunicar melhor com o seu prospecto e com o seu cliente. Tá? E quem sou eu? Eu sou Daniel Mariano, eu sou especialista em estratégia de marketing através da internet. O que é que eu faço realmente? Hoje eu ajudo empresários, profissionais liberais a criar estratégias através da internet de forma que eles consigam aumentar seu faturamento e o principal, ter lucro. Tudo isso através da internet. E uma das ferramentas muito poderosas, uma das estratégias para você realmente conseguir vender através da internet, ou seja, você conseguir vender fora da internet, não importa a estratégia que você vai utilizar, você vai precisar criar uma mensagem de venda. E é exatamente isso que eu vou conversar contigo, sobre como você criar uma mensagem de venda. O que é que eu vou apresentar para você hoje? O que é que você vai aprender hoje nessa palestra? Como criar uma mensagem estruturada de vendas para te ajudar a fechar mais, a gerar mais venda, aumentar seu faturamento e seu lucro. Esse assunto te interessa? Se você disse sim, então vamos lá. Eu peço que você pegue papel, caneta e se prepare para você anotar dicas e informações valiosas que com certeza vai te ajudar no teu fechamento, vai te ajudar a você construir uma mensagem através da internet, ou seja, no Facebook, ou seja, para o WhatsApp, ou seja, para um panfleto, não importa, para um atendimento pessoal. Você vai aprender essa estrutura dessa mensagem. Então, papel e caneta na mão e vamos começar. Preparados? Maravilha, vamos nós. Então, você vai, como eu falei, você vai aprender como criar uma estrutura de venda, uma mensagem sequenciada, passo a passo. Você vai aprender como planejar uma mensagem que realmente vai atingir o teu público-alvo. Hoje, um dos maiores desafios hoje é porque as pessoas criam mensagem, criam textos, mas infelizmente não conecta com quem deveria conectar. As pessoas acabam, às vezes, criando texto para atingir um determinado público e acaba vindo outro. Então, isso é normal, isso é comum e eu vou te apresentar uma mensagem de como você fazer isso. Você vai aprender como melhorar uma oferta de venda. Se você já está criando ofertas, você já está criando texto, então você vai aprender como melhorar. Então, espere um pouquinho que eu vou te apresentar um pouquinho mais. E o meu objetivo com essa palestra, com essa apresentação, é te ensinar a pensar estrategicamente, porque isso é que é o mais importante. Depois disso, você vai poder definir o tipo de abordagem, a estrutura da oferta e o melhor de tudo, que se adequa melhor ao público que você quer atingir. E
Antes de falar que estratégia é essa, eu quero conversar com você sobre alguns desafios que acontecem hoje com os empresários, com os profissionais de venda, com os empreendedores. Você hoje que tem um negócio, os grandes desafios hoje, o que eu encontro todos os dias no meu dia a dia é o quê? Empresários profissionais que não conseguem vender todos os dias. Geralmente conseguem vender de vez em quando, faz uma ação ali dá certo, faz uma ação ali às vezes dá certo, mas muitas vezes não consegue ter essas ações, essas vendas, esses fechamentos de maneira diariamente, semanalmente. Então eu vou conversar como é que você consegue fazer isso. Então, e outra realidade também. Muitas vezes, hoje, os empresários, os empreendedores estão gastando muito, investindo muito dinheiro em publicidade e cada vez mais tendo menos retorno. Muitas vezes eles acham que investindo mais dinheiro, eles vão conseguir mais vendas, mais fechamento e muitas vezes acontece, na verdade, ao contrário. Investe muito e cada vez mais o retorno não vem. E tem um outro tipo de desafio também que eu vejo acontecer muito com os empresários e empreendedores, é aquele grupo que realmente não faz a mínima ideia do que fazer para vender amanhã. Não sabe como fazer, não tem um caminho, um direcionamento. E eu vou compartilhar um pouco desse caminho, dessa mensagem que você pode fazer para poder você conseguir realmente gerar vendas. Beleza? Então, por que realmente esses desafios estão acontecendo hoje com esses empreendedores e esses empresários? O único motivo é porque eles não têm um processo para seguir. Simples, um processo. O meu amigo Ramon ele fala muito em processos e no marketing também não é diferente. Para você vender também não é diferente, tudo é um processo. Então não tem um processo para poder seguir, não tem uma metodologia para se organizar. Então a falta de um método, a falta de alguém que te dê um direcionamento, que te oriente, que ajude a criar uma estratégia, também é um dos fatores que faz com que muitos empresários, empreendedores percam muito dinheiro e muitas vezes fique até invisível na internet, ou seja, criam ações que ninguém vê. Então, mas isso é uma realidade. Eu vou te apresentar uma estratégia que realmente tem funcionado muito, é validada. Para você ter uma ideia, o que eu vou falar para você hoje já funciona há mais de um século. Tudo que você precisa é de uma estrutura validada, de uma mensagem estruturada, passo a passo, 1, 2, 3, 4, e você aplicando isso aí, você realmente vai começar a perceber as coisas acontecendo, as conexões realmente acontecer com o seu público. Beleza? E eu estou falando realmente de uma estratégia chamada copywriting. Poucas pessoas conhecem esse termo, copywriting, ou simplesmente copy. Então, se você já é do marketing digital, talvez você já tenha ouvido falar. Se você realmente não tem muita familiaridade com o marketing digital, não tem problema. Eu vou explicar sobre essa estratégia, essa metodologia que vem sendo utilizada por grandes profissionais, por grandes estrategistas, e isso tem trazido grandes retornos financeiros. E o que é então, Daniel, um copywriting? O que é então uma copy? Uma copy nada mais é do que um texto, uma mensagem, uma narrativa que aperte botões emocionais que ajude com que o teu cliente tome uma decisão. Então, preste atenção nisso. A copy, ela é um texto que aperta botões emocionais com o seu público, com o seu cliente, para fazer com o objetivo que ele tome uma decisão. Então, Daniel, copyright, copy, é a mesma coisa de redação publicitária? Não, é outra coisa diferente. Para poder a gente conversar sobre isso, isso seria talvez um outro vídeo, tá? Mas qualquer coisa a gente pode conversar em um outro momento sobre isso. O copy ele tem um objetivo de fazer com que o teu cliente tome uma decisão. Ao invés dele dizer, depois eu vejo, eu disse, e ele toma aquela decisão, não, eu quero agora, tá certo? E eu quero falar para você uma mensagem, grave essa mensagem. Marketing é uma guerra mental. São as ideias que estão na cabeça das pessoas que determinam se o seu produto terá sucesso ou não. Grave isso, são as ideias que estão na cabeça das pessoas que determinam se o seu produto terá sucesso ou não. Por que eu estou falando das ideias na cabeça das pessoas? Porque você tem que falar já o que está na mente do seu cliente.
Não necessariamente o que você pensa ou o que você quer. É o que já está na mente dele. Grave isso aí, tá? Anote. Então, o que eu vou falar para você, então, agora é qual é a função da copy. A copy, ela tem algumas funções. A copy, ela tem essa seguinte função. Ela vai seguir uma metodologia chamada AIDA, que é chamar a atenção, despertar um interesse, criar um desejo e chamar para a ação. Então, eu vou até anotar para você realmente poder também anotar aí no seu papel. Então, essa é a estrutura que a gente vai seguir aqui. AIDA, porque com o objetivo de chamar a atenção, despertar o interesse, criar um desejo e o principal, chamar para uma ação. Ele tem que tomar uma ação, gente. Então, a história do vou pensar é uma ação? É, mas o ideal é que seja uma ação de compra, tá? Então, geralmente, quando eu falo em ação, vai ser o sim ou não, mas a gente vai sempre procurar fazer com que ele se aproxime cada vez mais do sim, tá certo? Então, grave isso. O objetivo de toda mensagem de venda que você for escrever, ela tem que fazer isso com o seu público. Se ela não fizer isso com o seu público, você tem que reanalisar. E o que eu vou apresentar para você é como é que você faz para chamar a atenção, para você despertar o interesse, para você criar um desejo e você chamar essa pessoa para ação e ela poder desejar e comprar o teu produto, tá? Então, para ficar um pouco mais, para você entender o papel de uma copy. A copy, ela tem a mensagem de venda, ou script, como você queira chamar, ela tem a seguinte finalidade. Nós temos aqui a realidade atual do seu cliente. Cheio de desafios, cheio de problemas, cheio de objeções. E você tem que descobrir exatamente isso. Os seus problemas que ele passam, os seus desafios, isso tudo relacionado ao seu mercado e ao seu produto que você vende e os seus concorrentes. O que é que acontece na realidade dele? Então você tem que descobrir essa realidade atual. E a copy vai fazer com que o seu cliente perceba uma realidade desejada. Como ele gostaria que fosse. Vamos supor que muitas vezes, sei lá, um prestador de serviço, o cara que trabalha é um eletricista, um profissional liberal e tal, ele é um eletricista, e aí tem aquele eletricista, eu não gosto de contratar eletricista porque aquele cara, ele vai fazer um serviço, ele suja tudo, ele não limpa, ele faz isso, então, ou seja, esses são os problemas. Então, ou seja, ele não gosta de um profissional onde ele vai fazer um trabalho e esse cara deixa sujo, não limpa, não tem um cuidado, não usa uma luva, não tem uma atenção especial. Então, o que é que ele deseja? Deseja que um cara seja mais organizado, mais cuidadoso, que tenha metodologias, que seja organizado. Então, essa é a realidade desejada dele. Então, a copy, ela vai exatamente, primeiro, falar da realidade atual para poder levar para a realidade desejada. Grave isso aí, gente. Principal, se você hoje está escrevendo um texto e você está falando do seu produto, está tudo errado. Ou do seu negócio, ou da sua clínica, ou de qualquer outra coisa que você vende. Você tem que primeiro falar do seu cliente, da realidade dele. E depois você vai levar ele para a realidade que ele quer e depois você vai apresentar como o seu produto ou serviço se conecta com a realidade dele. Tá certo? Grave isso aí que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí detalhadamente, tá bom? Então, grave essa mensagem, porque se eu pudesse encerrar agora essa gravação, essa aula aqui, eu resumiria com essa frase. Uma copy, uma mensagem de venda, fala do seu cliente e não do seu produto, do seu serviço ou do seu negócio. Gente, de verdade, de coração, se você entender isso,
você vai começar a perceber. Então, pare e comece agora a analisar os textos, as postagens que você faz, o texto que você faz do WhatsApp. Como é que você realmente está começando? Está falando do seu cliente ou está falando do seu produto? Ah, Daniel, então quer dizer que eu não vou vender? Vai. Mas você primeiro tem que prender a atenção. Você já está querendo, às vezes, vender o cara, quer que ele tome uma ação. Você queimou algumas etapas para poder a pessoa comprar de você. Então, você tem que fazer esse processo. O seu cliente ele tem que perceber isso, tá? E eu vou te apresentar exatamente como é que você cria essa mensagem. Então, vou pegar aqui do lado. Então, grave essa sequência, anote. Então, para você realmente conseguir fazer com que a sua mensagem de venda faça isso aqui, primeiro de tudo, você tem que criar uma promessa ou benefício. O que é que eu vou ganhar depois que eu comprar ou utilizar o teu serviço? O que é que vai acontecer? Ou que fechar um negócio? O que é que vai acontecer depois que eu comprar esse treinamento? Então você tem que falar exatamente disso. O seu texto tem que falar de problema. Tem que ter problema. Como assim, Daniel? Problema? Problema seria exatamente o que eu falei anteriormente. As objeções, as realidades, a dificuldade, os problemas que ele enfrenta no mercado dele. E aqui você também tem que entender o que é que está causando esses problemas. Né? Então, por exemplo, o exemplo que eu citei lá do profissional do eletricista. Né? Então, a cliente estava meio assim porque não queria contratar, porque o cara ele era desorganizado. Ele não tinha metodologia para poder fazer o serviço e depois do serviço fazer como se não houvesse nenhum tipo de serviço. Então o que acontece? Então você tem que falar da causa. O problema é porque fica tudo sujo. E a causa é porque o profissional não tem uma metodologia para poder executar um trabalho. Então, você tem que começar a buscar essas informações do seu público. Ah, Daniel, mas como é que eu faço para poder buscar essas informações? Você tem que ficar atento conversando com o seu público. O seu cliente, todo dia, ele lhe dá uma dica de um problema que ele está passando, que ele enfrentou ao comprar de um outro concorrente, a comprar de alguma outra pessoa. Ele vai comentar algo. O que é que você tem que usar essa informação como uma estratégia para você usar no seu texto e aí você mostrar como é que o seu produto resolve esse problema. Então, seguindo aqui, promessa, problema, causa, solução. O que é que seria a solução? A solução era como deveria ser. O caso do profissional que eu usei aqui, do eletricista, como é que deveria ser a solução? A solução deveria ser o seguinte, deveria ser um profissional com metodologia, organizado, altamente competente, capacitado, uma pessoa que é educado. Então, isso é a solução. A solução não é o seu produto ou serviço diretamente. A solução, ela é o seu produto e o seu serviço indiretamente. E você está começando a, como a gente chama, abrir um loop para que ele perceba, ok, e onde é que eu encontro esse profissional? Aí entra exatamente a oferta mais a CTA, que é a chamada de ação. E aí seria, se você é um profissional eletricista ou profissional liberal, e aí você falaria mais ou menos assim, então, hoje a nossa empresa, ela tem uma metodologia específica de trabalho, onde a gente tem profissionais treinados, capacitados, educados e competentes, onde todo o serviço que é feito, a gente prepara o local para realmente não espalhar poeira ou sujeira, depois a gente limpa tudo e vai ficar de uma forma como você não vai nem perceber que o serviço foi feito. Ou seja, eu apresentei a oferta baseado de como deveria ser a solução. Então, isso, gente, lógico, você começando a treinar isso, começando a pegar essa estrutura
escrever no seu caderno e começar, ok, qual é o problema que o meu cliente enfrenta? Quais as causas que está gerando esse problema para ele? E como é que deveria ser uma solução ideal para ele? E como é que o meu produto ou serviço consegue solucionar esse problema dele? Então, é onde você usa isso aqui. Então, essa é a sequência que você tem que utilizar para você conversar com o seu público. Não importa se você vai escrever um texto pelo WhatsApp, não importa se você vai gravar um vídeo, não importa se você vai fazer um fechamento pessoal 1 a 1, você usando isso aqui, gente, isso é muito poderoso porque eu uso isso todos os dias. Quando eu vou fechar um negócio com um cliente, eu uso isso aqui. Então, mas eu uso isso aqui para poder beneficiar ele, para poder ele realmente tomar uma ação, tomar uma atitude. Daniel, é preciso ter todos esses elementos? Não necessariamente, tá? Mas você precisa realmente saber o que é que o seu produto vai fazer com ele, esse aqui e esse aqui praticamente. Esse aqui, a causa, ela varia um pouco, tá? Mas se você já consegue falar do problema e falar da solução, tá perfeito, tá ótimo, tá maravilhoso. Já para você começar, tá? Mas procura seguir essa sequência aqui. Combinado? Então, espero que você esteja anotando tudo isso aí, porque, gente, isso é muito sério, isso é muito importante, isso traz muito resultado. Você não tem noção como isso traz resultado, tá? E eu te desafio realmente a fazer isso que eu estou te dizendo, escrever o problema, escrever as causas, a solução e criar uma oferta para o teu cliente e depois você me encontrar por aí ou me chama lá no Instagram e diz, Daniel, deu certo, Daniel, não deu certo. Ah, então, Daniel, é 100% de certeza dar certo? Não. E você vai testando novas abordagens. E aí isso é um assunto para um outro momento, que isso daria uma nova aula e um novo treinamento, tá? Mas o que eu quero, na verdade, é te apresentar isso aqui, para você começar agora, quando você for escrever algo, pensar em fazer um vídeo, escrever uma mensagem pelo WhatsApp, você pensar agora nessa sequência. E para você utilizar isso aqui, é fundamental antes que você faça uma preparação. Primeiro, você tem que saber, anote aí, a preparação antes de escrever a copy. Primeiro de tudo, você tem que saber qual é o objetivo. Você vai escrever um texto para poder a pessoa te ligar? Esse é um objetivo. Você vai escrever um texto para a pessoa clicar num link? Você vai escrever um texto para poder a pessoa assistir um vídeo? Você vai escrever um texto para poder a pessoa clicar num botão e comprar algo? Você vai escrever um texto para que a pessoa te dê um retorno através de mensagem? Você tem que definir um objetivo, porque essa sequência, ela precisa de um objetivo, tá? Então não dá para você escrever aleatoriamente, tem que ter um objetivo. Segundo, quem é o público? Com quem é que você quer se comunicar? Então você tem que saber quem é o seu público-alvo, para que você possa montar essa sequência para o seu público-alvo. Segundo, terceiro, vai anotando aí. Primeiro, definir o objetivo da ação, da mensagem. Segundo, o público-alvo, você tem que saber com quem é que você quer falar. Terceiro, saber os problemas que o seu cliente enfrenta dentro do seu mercado. Quais as dificuldades, as objeções que ele tem. Você precisa saber dessas informações. Quarto, você precisa conhecer bem sobre o seu produto, o seu serviço, como ele realmente agrega valor, soluciona realmente os problemas do seu cliente. Se você não conhecer bem como o seu produto ou serviço pode ajudar a mudar a realidade daquele seu futuro cliente ou do seu cliente, isso vai dificultar um pouco mais, tá? Então, para e analisa também como é que o teu produto realmente ajuda as pessoas. Daniel, eu vendo pizza, por exemplo. Como é que... Então, você precisa conhecer como é que a sua pizza realmente consegue impactar o seu cliente. É porque ela é quentinha, ela é saborosa, tem uma textura diferente. Então você precisa conhecer, não necessariamente características, mas você precisa entender o que ela pode proporcionar para o seu cliente. No caso desse exemplo de quem vende pizza, sei lá, se você tem um delivery, alguma coisa assim desse tipo, ou você vende algum outro tipo de produto,
que momentos é que você está proporcionando com aquele seu produto ou com aquele seu serviço. Então, fica esse insight, tá? Então, anotou as 4 sequências? Então, vamos lá. Então, eu compartilhei aqui sobre alguns objetivos, mas eu quero aprofundar um pouco mais sobre o público-alvo. Muitas pessoas me perguntam, Daniel, como é que o meu produto serve para todo mundo? Todo mundo pode comprar. E aí? Então, você tem que entender que, ok, tu não pode comprar, mas você tem que criar uma mensagem específica para cada perfil de público. Pense o seguinte, com certeza você deve ter alguns clientes que você gostaria de ter vários deles. Ah, Daniel, eu tenho 3 perfis de clientes, que se minha empresa fosse só esses 3 perfis, nossa, estava perfeito, estava ótimo, meu faturamento era outra realidade. Então é exatamente aí que você realmente tem que começar a entender. Definir quem são esses perfis de cliente e você começar a conversar com eles para que eles possam aparecer mais dessas pessoas no seu negócio, tá? E eu vou te apresentar agora alguns pontos para você realmente entender um pouco mais sobre a realidade desse seu cliente, tá? Mas antes de tudo, eu quero deixar uma frase aqui para você anotar. Anota aí. Uma copy, uma mensagem de venda, fala do seu cliente e não do seu negócio, produto ou serviço. Eu vou estar repetindo isso algumas vezes, porque se você entender isso, gente, isso vai fazer toda a diferença. Eu estou falando sério, porque é isso que eu faço todos os dias com meus clientes, tá? Então, anote aí. Então, para você definir o seu público, o que é que você precisa entender? Você precisa entender como ele pensa. O que ele realmente precisa, o que ele realmente quer através do seu produto, né? O que é que ele está procurando? Então, essas informações você não vai conseguir pesquisando na internet, você vai conseguir, na verdade, conversando com o seu público, em contato com ele. Daniel, eu vou passar uma pesquisa via WhatsApp e via e-mail. Não dá certo, você tem que conversar com ele, um a um. Você tem que entender os motivos de compra. E aí eu vou falar sobre os motivos de compra. Por que leva as pessoas a comprarem? Então, eu vou citar aqui alguns, tá? Então eu vou falar aqui para que você possa ir anotando algumas vezes. Se eu falar um pouquinho errado, você pausa o vídeo e depois anota, tá? Mas os motivos de compra. Por que as pessoas compram? As pessoas compram, primeiro, para economizar tempo. O seu produto ou serviço ajuda essas pessoas a economizarem tempo. As pessoas compram algo que as deixe mais atrativo. As pessoas compram algo para elas se sentirem mais importantes. O seu produto faz isso, deixa essas pessoas mais importantes, que elas se sintam bem, tal, né, ali empoderado. As pessoas compram algo que faça ganhar mais dinheiro. O seu produto ou serviço ajuda essas pessoas a ganhar dinheiro. E esses motivos de compra, gente, são as soluções que realmente fazem com que eles compram, tá? As pessoas compram algo para economizar dinheiro. O seu produto ou serviço ajuda realmente essas pessoas a fazer. Outra coisa, as pessoas compram também para aliviar uma dor. As pessoas compram para se sentirem mais seguros. O seu produto ou serviço proporciona isso. As pessoas compram para se sentirem mais diferentes. As pessoas compram para alcançarem status superior. E assim vai. Eu selecionei aqui alguns para te dar ideias, insights e você começar a refletir sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Se você não começar a entender o porquê que as pessoas estão comprando de você, Daniel, elas estão comprando de mim porque elas querem fazer um curso. Não é. O que é que aquele curso vai proporcionar? Então, eu sou um cara que eu invisto muito em educação, eu gosto muito de treinamentos, mas é o curso que eu estou querendo? Não, eu estou querendo qualificação, estou querendo me destacar profissionalmente. Então, ou seja, imagina só que você vende o curso e você tem uma promessa de saiba como se destacar no seu mercado em 30 dias utilizando uma técnica ABCD. Isso é um tipo de promessa ou benefício. Então, você entender
o porquê que as pessoas estão comprando de você, vai ser fundamental para você realmente poder construir uma promessa. Em cima disso, logo por consequência, você vai entender alguns problemas da realidade daquela pessoa. Aí depois você vai entender o que gera aqueles problemas, vai poder entender o cenário que poderia ser a solução ideal, e aí você vai poder fazer uma oferta adaptada a essa solução ideal. Gente, essa é a sequência, essa é a mensagem que eu gostaria realmente de tentar aqui deixar para vocês, né? Então, tente descobrir as razões de compra do seu cliente, as suas necessidades, os seus desafios, né? E apresente o seu produto e serviço de uma forma que ela perceba que você está ajudando a ela a conquistar algo. Grava isso. O seu produto ou serviço, ou o negócio que você vai fechar, ela tem que perceber que você está ajudando ela a conquistar algo. Se você está apenas pela transação comercial, se ela sentir isso, não vai bater. Você não vai conseguir prender atenção e muito menos gerar um interesse e fazer com que isso tudo aqui ocorra. Tá? Então, fica essa dica para você realmente parar e pensar um pouco. Tá? Então nós estamos chegando ao fim dessa apresentação e realmente eu queria deixar que você espero que você tenha anotado muita coisa. Eu tentei resumir o máximo, tinha muito mais coisa, gente, mas esse é um assunto que daria um dia inteiro de treinamento, mas eu trouxe aqui a essência para você, essa mensagem, né? Essa sequência, essa estrutura, ela funciona, validada, comprovada. Ah, Daniel, eu vou testar. Não teste a estrutura, teste as mensagens que você vai criar. E aí veja a que mais se conectou e depois você investe em publicidade naquela mensagem que mais se conectou. Ok? Então, eu quero deixar aqui uma frase final para você que me acompanhou aqui até agora. É uma copy, uma mensagem de venda, ela fala do seu cliente. Ela não fala do seu produto ou do seu negócio. O seu produto e o seu negócio, ele vem depois. Ele vem no último estágio, tá certo? Espero que isso tenha ficado entendido, tá? E eu espero ter realmente conseguido te ajudar um pouco mais a refletir sobre como é que você vem escrevendo seus textos de venda, como é que você vem usando isso na internet, tá? Então, eu quero saber depois um pouco mais, depois você vai aparecer aqui o meu Instagram, depois me diz lá, poxa Daniel, cara, me ajudou, Daniel, não me ajudou, ou se você de repente quiser saber um pouco mais como é que eu posso estar te ajudando, me chama lá no Instagram, @DanielMarianoMKT de marketing, e aí a gente pode conversar, bater um papo, de repente eu te dou uma dica, e aí você me dá um feedback que realmente se essa mensagem te ajudou. Então, parabéns por você estar aqui, parabéns por você estar se capacitando e usufruindo de todas essas informações, tá? Um grande abraço, fica com Deus, muito sucesso e até a próxima.